Olá, amigos do BSSP. Eu queria agradecer o convite, primeiramente, para estar participando desse congresso online com vocês e trazendo um pouquinho aí de um tema atual que eu venho tratando hoje, que é a chamada contabilidade 4.0. A contabilidade 4.0 que sofre influência da tecnologia da informação, da inteligência artificial, e essa influência está transformando as relações da profissão contábil. Então, nós vamos falar aqui de um tema que trata basicamente dessa influência da tecnologia, trata da postura do profissional, do perfil do profissional e do perfil das organizações contábeis. Tá bem? Então, espero que vocês gostem aí. Vamos à apresentação. Vamos lá. Inicialmente, eu queria dizer o seguinte. Eu sempre coloco esse slide logo no começo. É um slide óbvio aqui, vocês sabem, estão cansados de saber disso. Mas eu gosto sempre de reforçar. A contabilidade, como é que ela surgiu? Para que ela foi criada? Vamos lembrar, ela foi criada por comerciantes. E para quê? Para fazer o controle do que se tinha, do seu patrimônio e das transações comerciais. Então, veja, a contabilidade nasceu de uma necessidade premente desses comerciantes de fazerem controle, de fazerem gestão. Então, este é o princípio fundamental da nossa contabilidade. Olha só, então a utilidade dela é produzir informações úteis para subsidiar a tomada de decisão, né? A contabilidade foi criada para isso, para ajudar na gestão, na tomada de decisão. Acontece que ao longo dos anos ela foi desvirtuada por vários fatores. Eu vou citar só o Brasil para a gente não ficar num leque muito aberto, que não é o objetivo aqui. Mas no Brasil, ela foi cooptada pelo fisco. O fisco é o grande, o ator principal, vamos dizer, no cenário contábil. Então, durante muitos anos, nós ficamos aprisionados no nosso fazer contábil para servir ao fisco. Então, eu coloco sempre isso no início, porque lá no meio da palestra, mais ou menos, eu vou linkar com essa fala inicial. Veja, contabilidade criada para servir à gestão, contabilidade criada para atender às necessidades dos empresários, dos comerciantes. É isso que nós não podemos perder de foco. E não criada para atender somente interesses fiscais, por exemplo. Então, agora eu vou passar um pouquinho para a onda da tecnologia. Bom, vocês devem estar se perguntando por que contabilidade 4.0? É moda agora falar isso, né? Contabilidade 4.0, educação 4.0, indústria 4.0. Bom, sim, é uma denominação que se dá em função de fases que nós passamos na contabilidade e também, aí, mais precisamente, na indústria 4.0. Então, a contabilidade 4.0 ela está inspirada no conceito de indústria 4.0. A indústria também passou por diversas modificações, desde os seus primórdios, com uma indústria bastante artesanal, manual, né, até a revolução industrial, a revolução das máquinas, depois dos computadores e assim por diante. E hoje a indústria vem passando por uma revolução nova, uma revolução chamada de indústria 4.0, que é baseada em alguns princípios fundamentais. O primeiro princípio desses, é a chamada internet nas nuvens, que é a cloud computing, que a gente chama. O que é essa internet nas nuvens? É em que os nossos dados ficam armazenados em servidores mundiais e nós podemos acessá-los de qualquer lugar. Lembre-se que há pouco tempo atrás nós pegávamos disquetes, pendrives, até HDs externos e fazíamos o quê? Fazíamos uma cópia e ficávamos levando essa cópia para todo lado. Ou, recentemente, com notebooks, a gente conseguia carregar essa cópia para todo lado. Isso não é necessário mais hoje. Com a internet nas nuvens, você pode deixar seus dados armazenados em drives, em servidores, e acessá-los de qualquer lugar, sem precisar fazer backup. Imagina que antes você fazia cópia, mudava uma coisa, esquecia de voltar a cópia, perdia o que tinha feito. Enfim, então a primeira ponto é o cloud. A segunda é o Big Data. O Big Data
são grandes bancos de dados que são formados através dos nossos rastros digitais das nossas operações. Eu vou falar do Big Data mais à frente, um pouquinho com mais calma. Terceiro ponto é a mobilidade, quer dizer, como eu disse, se nossos dados estão em todos os lugares, eu posso acessar aqui o meu celular e de qualquer lugar do mundo eu poder acessar minhas informações. Eu posso mandar balanços, por exemplo, para o meu contador aqui pelo celular. Então, esta mobilidade, ela está ajudando muito a indústria 4.0 e, consequentemente, também a contabilidade. O outro é segurança. Bom, se eu tenho dados nas nuvens, se eu tenho mobilidade de dados, se eu tenho grandes bancos de dados se formando, eu preciso, obviamente, garantir a segurança de dados. Esta segurança de dados, ela tem que ser garantida entre para o meu cliente, para mim, enfim, eu preciso garantir essa segurança de dados. Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Lembre-se que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou e entraria em vigor este ano, foi prorrogada em função da pandemia, mas vai entrar em vigor em maio de 2021. Então, isso significa dizer que nós precisamos tratar a segurança de dados, e ela existe hoje para ser olhada com bastante cuidado, né? Como é que você está protegendo esses dados que você está lidando? A Lei Geral de Proteção, ela traz protocolos que você tem que ter para tratamento dos dados internos que você manuseia e os dados com o seu cliente. Outro ponto importante é a chamada internet das coisas, ou seja, as coisas estão conectadas, né? Então, significa dizer que os dispositivos podem se comunicar, significa dizer que eles podem conversar. Por exemplo, aqui, onde eu estou gravando agora esta palestra, eu tenho um dispositivo na minha residência aqui, com uma secretária que é o Google, da Google. Eu consigo dar comandos de voz e consigo interagir com a casa toda. Consigo mandar apagar a luz, acender a luz, ligar a TV, desligar a TV, ligar o ar e assim por diante. Eu consigo programar um comando de voz, por exemplo, de bom dia, e quando ela ouve esse bom dia, ela diz para mim o tempo naquele dia, que caminho eu seguir no trajeto que eu vou fazer, que eu já deixei pré-agendado. Ela lê a minha agenda de compromissos, esse caminho que ela diz onde eu seguir, ela olha se tem trânsito, não tem trânsito. Ela liga no canal de TV que eu gosto de assistir de manhã, ou na rádio que eu gosto de ouvir de manhã. Enfim, os dispositivos, eles se conversam, né? Isso a gente está vendo acontecer o tempo todo. Então, eu lembro que eu vi no Senado Federal, há 20 anos atrás, uma entrevista, e lá um jovem dizia isso: olha, a gente, logo as coisas vão conversar com a gente. Por exemplo, para imprimir, você não precisa de uma impressora, a sua mesa vai imprimir. Ainda não chegamos a esse ponto, mas realmente as coisas já estão conectadas. Como é que funciona aqui? Eu dou um comando de voz, esse dispositivo do Google entra em contato com uma rede de internet que entra em contato com o dispositivo da lâmpada que faz a lâmpada apagar. As coisas estão conectadas. Então, essa é a internet das coisas. Outra, inteligência artificial. A inteligência artificial, eu vou falar mais à frente também como ela funciona, mas é ela que está sendo a grande transformadora no mundo das questões das relações de emprego, do desenvolvimento dessa chamada indústria 4.0 e que, obviamente, vai afetar também a contabilidade. Então, eu quero aqui colocar que toda a contabilidade 4.0 ela é sustentada neste conceito da indústria 4.0, ou seja, da tecnologia. Não sei se vocês vão entender aqui, essa é uma publicação do The Washington Post, e aqui veja, só para mostrar exponencialmente o crescimento dos dados, do armazenamento de dados no mundo ao longo dos anos, desde 1960 até aqui ainda um pouco mais atrasado, que é o último dado que foi publicado em 2007. Isso deve ter ampliado muito. Naquela época, 276 bilhões de gigabytes, né?
digitais, olha só o digital, dados digitais com várias mídias, como fitas digitais, DVD, Blu-ray, etc. e tal, tomando conta do analógico, né? Uma brincadeira que eu gosto de fazer aqui também, né? É o Virtual Capitalist, que é um site, aqui embaixo está o endereço, todo ano publica o que acontece na internet em 60 segundos. Olha só, esses dados são de 2019. Veja como nós somos totalmente dependentes hoje da internet. Olha só, alguns dados aqui. Em 2019, a cada minuto havia 1 milhão de logins no Facebook, 4,5 milhões de vídeos assistidos no YouTube, 347.222 postagens no Instagram. Isso para ficar só nos mais famosos, olha, 41,6 milhões de mensagens enviadas no WhatsApp, 3,8 milhões de pesquisas no Google e 694 mil horas assistidas na Netflix. Isso em 1 minuto de internet. Olha que fantástico. Então veja como nós estamos totalmente dependentes de tecnologia. Olha, tem um livro muito legal que tem esses dados todos também e que eu recomendo para vocês, que é o livro da Marta Gabriel, um livro da editora Atlas Gen, chama Você, Eu e os Robôs. E ela dá todo esse panorama da evolução da tecnologia, de como a tecnologia se comportou e como isso afeta o ser humano. Por isso chama Você, Eu e os Robôs, né? Então, é muito interessante esse livro para abrir a nossa mente para essa vertente. E lá ela faz uma brincadeira dizendo assim, olha, o que há 13 anos atrás não existia? Na verdade, lá na época era um pouco menos, era acho que 12 ou 11, porque o livro é de 2018. Então, olha só, mas atualizando, há 13 anos atrás, não existia iPhone, iPad, Kindle, 4G, Android, WhatsApp, Airbnb, Uber, Bitcoin, Blockchain, Square, Instagram, Snapchat, Smartwatch, óculos e Spotify. Veja quantos desses aplicativos e dispositivos nós usamos hoje com frequência no nosso dia a dia. E aí, pegando essa brincadeira que a Marta Gabriel faz, eu faço uma outra. Vamos imaginar o que vai ter daqui 13 anos? O que será que a gente vai ter em 2034, 35? Inimaginável, quer dizer, como a nossa vida vai mudar. Olha aqui, eu faço um parênteses aqui com o blockchain. Já já vou falar sobre essa ferramenta que afeta a contabilidade diretamente. Bom, olha outro dado aqui interessante. O consumo médio diário de mídia. Veja que dados de 2015. Olha só, a internet já estava superando, quase chegando perto da televisão em 2015. Hoje eu tenho certeza que ela já ultrapassou, principalmente com esses dados aí de Netflix, etc. e tal. E olha o consumo médio diário por região, 765 América Latina consome dados, também dado de 2015, que é o último publicado. Bom, resumindo, nós estamos hoje na chamada era do conhecimento. Então, isso vale para a contabilidade também. Nós temos informação o tempo todo. Você entra nas redes sociais, tem informação. Você entra na sua internet e você recebe notícias o tempo todo. Estamos, inclusive, vivendo a era das fake news. E eu pergunto a vocês, de que adianta ter tanta informação se nós não sabemos o que fazer com ela? Então, o grande segredo é filtrar as informações necessárias que nós precisamos para gerar conhecimento, para que a gente aplique esse conhecimento no nosso dia a dia. Então, hoje, as profissões que mais se destacarão, profissionais que mais se destacarão, são aqueles que dominarem o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ainda o robô não tem. A gente vai falar de robô já já. Bom, eu disse que voltaria aqui para falar sobre a inteligência artificial. Vamos explicar o que é inteligência artificial. Os computadores nasceram de uma linguagem chamada linguagem simbólica. Ou seja, é uma linguagem orientada para a matemática, 0 e 1, né? Binário. Então, o computador se comporta com possibilidades de 0 e 1. Já a inteligência artificial, ela está baseada na linguagem chamada conexionista. Ou seja, é uma linguagem orientada para a fisiologia humana. Então, ela tenta imitar o cérebro humano.
é aí que surgem as teorias de machine learning, quer dizer, aprendizagem de máquina e redes neurais. Então, resumindo, a linguagem simbólica simula o comportamento inteligente, a conexionista, o funcionamento do cérebro, isso mesmo. A inteligência artificial está tentando imitar o cérebro humano em robôs. E o Big Data que a gente tanto fala? Bom, o Big Data ele é formado pelo nosso rastro digital. Olha só, a ciência da computação ela está aí amparada na inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial nós temos aprendizagem de máquina, engenharia reversa do cérebro e conhecimento curatado. O que é isso? Bom, exatamente, eu tento entender como o cérebro humano se comporta, faço a engenharia reversa para chegar no conceito disso, faço a máquina aprender e crio esse conhecimento. Então isso gera a chamada inteligência artificial. A partir da inteligência artificial, eu consigo gerar grandes bancos de dados. Então, por exemplo, quando nós entramos na internet para fazer uma compra, uma busca, imagina que você quer pesquisar um pacote de viagens na internet. Olha que legal. Vocês já repararam que se você fechar ou não esse pacote, logo depois, você vai fazer uma outra busca, vai entrar no seu Facebook, etc. Fica vindo um monte de propaganda de viagem para você. Você já reparou que se você pesquisa um assunto, por exemplo, futebol, a internet, a rede entende assim, ele gosta de futebol e começa a guiar. Então começa a vir notícia de futebol, produtos ligados a futebol, não é? Você já repararam que quando você entra lá no seu YouTube, você fica pesquisando coisas que você gosta de assistir, aí ele só começa a mandar coisas daquele tipo. Então ele até induz você a ficar preso no mundo que já era seu. E te impede de conhecer outras coisas que estão sendo publicadas pelo mundo. A não ser que você comece a procurar por elas. E aí ele começa a te apresentar. Então significa dizer o seguinte, meus amigos. Tudo que nós fazemos na internet deixa rastro. Tudo que nós fazemos no nosso aparelho celular deixa rastro. E esse rastro forma um grande banco de dados do nosso perfil, do perfil dos nossos gostos, do perfil da nossa preferência. E as grandes empresas que dominam esse banco de dados estão vendendo essas informações para as empresas. Então, por exemplo, quando eu monto uma empresa e eu quero vender produtos, por exemplo, de futebol, eu pago o Google para me dizer, olha, me coloque entre os top do futebol. E ele fala assim, olha, tem o Ricardo ali que gosta de futebol. Então, ele pega a propaganda daquela empresa e direciona para o Ricardo. Quer dizer, Big Data é grande banco de dados que estão formados nessas grandes redes e que são utilizados para venda de maneira geral. Então, nós podemos fazer isso nos nossos escritórios contábeis. Nós já temos um Big Data no nosso escritório contábil dos nossos clientes, não é? Bom, robôs. A gente tem essa imagem dessa figura física, mas o robô não precisa ser necessariamente algo físico. Ele pode ser algo, pode ser um programa. Eu vou mostrar uns robôs aí para ficar claro para vocês. É impressionante o avanço desses robôs. Se vocês tiverem curiosidade, por favor, pesquisem sobre robôs que imitam humanos. Olha, nós já temos aí robôs semelhantes ao humano, impressionante. Eu estou resumindo um pouquinho aqui em função do tempo. Chatbots são robôs e chat é conversa. Então, chatbots são robôs que conversam com humanos. Vocês já viram lá, por exemplo, aqueles de banco, a Bia do Bradesco e outros que tem por aí, são chatbots. Quer dizer, eles desenvolvem a capacidade igual a do humano de conversar com os clientes. Olha que legal, imagina no escritório de contabilidade que você recebe ligações o tempo inteiro, lá, sei lá, no seu departamento fiscal, tirando dúvidas de classificação, dúvidas tributárias, né? E aí você tem um robô para atender o dia inteiro o seu cliente. Veja, a gente não pode se enganar com certas coisas. A gente tem que usar o robô ou a tecnologia a nosso favor. Nós não temos a mesma capacidade dos computadores, eles têm capacidade muito maior que a nossa. Por quê? Porque eles têm tudo armazenado, a gente armazena na memória, eles não vão errar, a gente erra. Então, se eu posso usar um robô para me ajudar e ter um índice de
acerto ou de eficácia muito maior no meu desempenho profissional, por que eu não vou fazer? Não é? Então eu quero chamar atenção para isso. Ah, mas aí eu tiro o emprego da pessoa do fiscal. Não, eu não tiro o emprego. Eu coloco a pessoa do fiscal para fazer a função que realmente ele tem que fazer. Pensar. Nós estamos na era do conhecimento. Então eu deixo a função do fazer para o robô. Ok? Então o chatbot já está sendo implantado em alguns escritórios na região Nordeste no Brasil. Olha aí, Dr. Watson, uma plataforma da IBM. Lá nos Estados Unidos ela atende pessoas que não podem pagar por assessoria jurídica e ela defende aí multas, por exemplo, de trânsito, esse tipo de coisa, ela faz o parecer. Já está sendo usada por advogados brasileiros. Lá nos Estados Unidos, índice de 70% de aprovação, de ganho de causa. É um índice maior ao índice dos humanos. Então, os advogados brasileiros, por exemplo, perceberam o seguinte: não, a plataforma Dr. Watson ela não compete comigo. Eu uso ela para produzir a petição para mim e pronto. Quer dizer, eu ganho uma ferramenta para me ajudar no dia a dia. É assim que a gente tem que encarar a tecnologia. Zami Pizza é uma pizzaria no Vale do Silício, onde a entrega é feita por robôs. A pizza é feita por robôs e a entrega também. E olha, alto índice de sucesso, né? Então, de satisfação de clientes. Uma pizzaria. Bom, lá no Vale do Silício não poderia ser diferente, mas é interessante essa tecnologia já. Bom, a indústria 4.0 vai trazer algumas questões para nós, né? Evidentemente, a previsão é crescer sem empregos, né? Então, dessa vez, os empregos de alta qualificação também vão ser afetados. Por exemplo, fábricas automotivas. Vamos pegar automotivas como exemplo. Elas tinham fábricas em outros países porque mão de obra é mais barata. Veja, hoje tem essas chamadas impressoras 3D que têm capacidade de produzir, imprimir qualquer peça automotiva e qualquer coisa. Então, por que eu vou ter uma fábrica lá na Indonésia para ter uma mão de obra mais barata se eu compro essas impressoras, monto a fábrica aqui mesmo e eu não preciso nem do humano? Eu faço a peça aqui. As impressoras 3D estão imprimindo órgãos. Imprimiram um órgão e implantaram num rato. Está sendo testado isso. Se funcionar, a gente vai começar a imprimir órgão para implantar em humano. Olha o avanço disso. Então, há sim uma previsão de desemprego. Olha só. Até hoje a tecnologia afetou cerca de 5% dos postos de trabalho, porque havia o conceito de reposição. A tecnologia tira umas funções, mas cria outras. Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos e ex-presidente de Harvard, diz que as novas tecnologias vão retirar cerca de 15 a 20% dos postos de trabalho. A Universidade de Oxford prevê que até 2030, 45% dos empregos americanos vão desaparecer. E os novos empregos, segundo estudos no Canadá, não chegam a 4% dos postos de trabalho. Então significa que nós vamos ter que nos reinventar, porque os robôs vêm sim para tirar empregos num primeiro momento. Então, nós vamos ter que nos reinventar. E aí vem a pergunta famosa, e agora eu começo a entrar na contabilidade. A contabilidade vai acabar? Não, a contabilidade não vai acabar. Olha só, tem alunos que me perguntam isso no curso. Professor, estou fazendo o curso, mas eu ouvi dizer que a contabilidade vai acabar. Então, será, professor, que é melhor eu ir para outro curso? Eu digo, olha, a contabilidade não acabou até hoje, não vai acabar nunca. Enquanto houver empresa, enquanto houver negócio, nunca vai deixar de existir a contabilidade. Mas não a contabilidade praticada por grande parte das empresas contábeis hoje. Não essa contabilidade que serve a interesses fiscais apenas. A contabilidade, aquela que eu pus no primeiro slide, aquela que foi criada para atender o empresário, para atender a gestão, para ajudar o empresário a achar alternativas de negócio, para ser parceira do negócio. Então, a contabilidade não vai acabar. E a gente fala tanto aqui, né? O robô, por exemplo, ainda não substitui o calor humano, o contato humano, que o ser humano ainda quer. Isso nós fazemos. Então, a gente tem que avançar nessas questões que nós fazemos. Bom, então, dito isso, contabilidade
Não vai acabar. Qual é o cenário atual brasileiro, ainda impulsionado por questões fiscais? Veja, as organizações contábeis, em sua maioria, trabalham para atender o fisco. Quando eu falo isso, eu não estou falando em tom de crítica. Não entendam dessa forma. Eu acho perfeitamente... É um nicho que existiu no Brasil, ele foi utilizado, é utilizado, ele dá dinheiro, os escritórios ganham dinheiro, fazendo tarefas para atender o fisco. Muito bem. Não é crítica nenhuma que eu quero fazer com essa palestra. O que eu quero dizer aqui é que este cenário vai acabar. Por quê? Vamos falar rapidamente do SPED. Quando o SPED foi criado e implantado em 2006, a intenção do SPED já era acabar com a escrituração fiscal. Era ter um sistema público de escrituração integrado entre área trabalhista, fiscal e contábil. E ele fez isso de forma quebrada em vários projetos. Mas para que eu vou ter escrituração fiscal? Se a minha nota eletrônica do meu cliente também, elas se cruzam, a escrituração está pronta. Vocês estão agora viram aí imposto de renda à pessoa física, já tem a declaração pré-preenchida. Você baixa e completa. Eles já estão fazendo isso para a pessoa jurídica, porque o fisco tem um grande big data, um grande banco de dados dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. E este grande banco de dados, ele gera cruzamentos de informações. Então o fisco, em pouco tempo, terá a escrituração fiscal digital pronta. Você não vai ter mais escrituração fiscal. Então o que o setor fiscal vai ter que fazer? Vai ter que fazer planejamento tributário, vai ter que fazer estudos de redução de carga dentro da lei, etc. e tal. Então, eu pergunto a vocês, ou vocês devem se perguntar, por que então o SPED não fez isso até hoje? Por várias questões de estrutura física no Brasil. Primeiro, quando isso surgiu, os equipamentos para os empresários se atualizarem ainda era muito caro, né? Esses cupom fiscal, etc. e tal. Hoje caiu muito o preço. A tecnologia era cara no Brasil há 15 anos atrás, hoje é mais barata. A internet não chegava em todos os municípios, hoje já chega. Então nós estamos caminhando para um cenário em que vão desaparecer essas funções rotineiras que nós fazemos hoje nas organizações contábeis. Outra coisa, forte mudança em normas ocorridas em 2008 está obrigando profissionais da contabilidade a se atualizar e segregar a contabilidade societária da fiscal. São as chamadas IFRS, que hoje são normas brasileiras. Pessoal, é impressionante ainda como nós vemos empresas contábeis, isso que eu falo é sempre fruto de pesquisas realizadas, e profissionais da contabilidade que ainda não estão atualizados nas novas normas contábeis. Veja, nós estamos falando de normas que vieram para o Brasil em 2008 e 10, 8 e 9. Nós estamos falando já de 12 anos dessas normas e ainda as empresas não se adequaram. Tudo bem, elas são complexas, elas são normas difíceis de se implantar, especialmente em pequenas e médias empresas. Sim, mas é preciso que nós nos preparemos tecnicamente. Então, para estudar normas, nós precisamos de tempo. Para ter tempo e para que os nossos funcionários das nossas organizações contábeis se preparem, eles precisam estudar. E para estudar precisa ter tempo, e para ter tempo precisa deixar de lado essas tarefas rotineiras que são feitas. Bom, hoje as empresas estão concorrendo com empresas do mundo todo. Antes você tinha uma lojinha que vendia um produto e ela concorria com o produto, a lojinha da esquina ou de uma cidade vizinha, né? Hoje, eu sou capaz de pesquisar esse mesmo produto que tem aqui na esquina, achar ele na China, mandar trazer e ele chegar mais barato que aqui no Brasil. Dada a globalização, dada a tecnologia. Então, o mundo está passando por um cenário de forte concorrência global. Empresários, então, precisam, mais do que nunca, da contabilidade, não só para atender o fisco, mas como uma ferramenta fundamental para a tomada de decisão. E para quê? Para que ele reduza custos, para que ele adeque seus preços para poder concorrer.
E agora eu quero entrar no cenário atual. Nós estamos vivendo uma crise, essa crise da Covid. Nesse momento, o profissional da contabilidade é mais do que necessário. Primeiro, num primeiro momento, para entender esse cenário. Então, normas saindo, legislação saindo, redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho, financiamento de folha, Pronamp, um monte de legislação saindo o tempo todo, porque é emergencial. A quem o empresário procurou? A nós, porque nós é que interpretamos isso e damos para ele as melhores alternativas e estratégias. Já é um primeiro cenário. Então, o contador, mais do que nunca, é indispensável. Mas não é este cenário que nós temos que preparar. Eu dizia, antes da Covid, eu já trabalhava esse tema Contabilidade 4.0. Inclusive, tem um curso meu pela editora Atlas Gen, chamado Contabilidade 4.0, onde eu exploro muito mais isso aqui. É um curso juntamente com o professor Zé Carlos Marion. E a gente falava disso. A mudança de chave, a mudança de perfil. E eu dizia que isso tudo que eu estou falando aqui, essa mudança de perfil das organizações contábeis, ela ia mudar num prazo aí de 10 anos, no máximo. 2030 não passava. 5 a 10, né? Porque previsão sempre é difícil. Olha, com a chegada da Covid, isso se acelerou em muito. Nós estamos falando aí de um prazo de, no máximo, próximo semestre para que as organizações já estejam se adaptando. E próximo semestre, quando eu falo, eu estou falando aqui de julho para frente. Gravei essa palestra em junho. Então, por quê? Porque está se avizinhando uma gigantesca crise financeira, econômica. Não adianta você saber fazer folha de pagamento ou gerar imposto, porque teu cliente não tem funcionário para processar folha. Ou ele não tem faturamento para gerar imposto. Onde é que ele vai precisar de você? Escuta, vem cá, eu estou cheio de dívida, me ajuda a administrar essa dívida. Olha, eu preciso cortar custo para o meu produto ficar mais enxuto, mais barato, para as pessoas poderem ter condição de comprar. E mesmo assim eu não posso perder qualidade. Olha, eu preciso administrar aqui os meus recebimentos, porque os meus clientes estão pedindo desconto. Olha, eu preciso achar alternativas, novos produtos, me ajude a pensar. É isso que é o seu papel profissional da contabilidade. Você é estrategista, você é gestor. É isso que a gente já, na verdade, sempre foi o nosso papel. Nós aprendemos isso na faculdade. A ciência contábil sempre foi isto. E nós nos furtamos disso. Na grande maioria, não estou generalizando, mas na grande maioria, porque a gente estava preso assim. Eu preciso atender esse nicho de fazer obrigações fiscais, de gerar guia de impostos. Não condeno e me incluo nisso, nesse cenário. Nós aproveitamos dele durante muito tempo. Ótimo. Mas é hora de mudar. É hora de voltar. E não adianta falar assim, eu vou mudar daqui 2 anos. Não. Porque muitos já estão mudando agora. Daqui 2 anos você está fora do mercado. Outra coisa, você precisa investir em pessoas. Eu vou falar daqui a pouco, o maior problema que nós temos hoje são pessoas. Em qualquer tipo de organização. E não é diferente na organização contábil. As pessoas têm resistência à mudança. Mas antes de falar da resistência à mudança, você vai ter que capacitar os seus funcionários que estão acostumados a viver este mundo de gerar guias ou de atender obrigações acessórias, para serem funcionários que te ajudem a desenvolver planejamentos, estudos mais avançados, que te ajudem a pensar para atender o cliente, porque a gente vai precisar de braço para atender o cliente. Então, forte crise se avizinhando e extrema necessidade de gestão. Então, contador, o seu momento é agora. A contabilidade é um importante instrumento para o auxílio na tomada de decisão. As organizações contábeis precisam encontrar tempo para atender o cliente. E o uso da tecnologia para eliminar processos manuais é fundamental. Então, quando falam assim, então a contabilidade vai acabar? Não, a contabilidade não vai acabar. O que vai acabar é todo movimento repetitivo que o ser humano faz na contabilidade. E como eu adapto a minha organização? Eu tenho que primeiro adquirir atualização técnica e tecnológica. O que é técnica? É o que eu estava dizendo. Os nossos funcionários, de maneira geral, eles não estão preparados
a um grau de conhecimento que tem, por exemplo, gestores ou os proprietários de organizações contábeis. Um conhecimento mais aprofundado técnico de normas, de leis, para fazer planejamentos tributários. Salvo raras exceções, né? Então nós precisamos capacitá-los nisso. E isso é uma capacitação que não é do dia para a noite, ela demora. Então tem que começar a fazer já. Centros de estudos, de debates, encontros, treinamentos, capacitações. Essa é a primeira coisa. E segundo, tecnológico. Eu tenho que ter um software bom, adequado, no mercado está cheio. Como é que eu consigo esse software bom? É só procurar no mercado, nós temos softwares excelentes no mercado. Então você pode escolher. Além de softwares, eu preciso de softwares de apoio. Por exemplo, softwares de gestão, de interface com o meu cliente, softwares em que eu possa interagir com outras ferramentas. Eu vou mostrar para vocês robôs que substituam processos humanos. Aí você vai falar, isso é caro. Não é caro. Já foi mais caro no passado, hoje baixou bem o preço. E outra, eu não costumo olhar o preço pelo valor que está ali, mas sim pelo valor que ele vai me agregar. Quer dizer, o que eu vou conseguir reduzir de custo com aquilo, ou então gerar de receita, é muito maior do que o gasto que eu tenho para implementar essas ferramentas. Podem ter certeza. Eu vou dar alguns exemplos aqui já para vocês. Sair do comodismo. Então, aqui é que você vai ter que mexer com o brio da sua equipe. Né? Por quê? O maior problema que tem para fazer mudanças em organizações contábeis e empresas é o ser humano. Eu não quero mudar. Eu faço assim a vida inteira. Por que eu tenho que mudar agora? E você tem que explicar para ele, fazer ele entender. O mundo muda. A ciência contábil é uma ciência social aplicada. Bom, se o mundo muda, ela muda. Porque ela é social. Então eu não posso ficar com a mesma cabeça 50 anos, 30 anos. Hoje em dia nem sequer 2 anos. Então ele primeiro precisa entender essa mudança da contabilidade, do cenário mundial. E aí resistência. Conheço organizações que tiveram que dispensar gestores de 20 anos porque eles não conseguiram se adaptar, não tinha jeito. Funcionários que muitas vezes boicotam até essa implantação. E aí o empresário joga dinheiro fora, porque ele investe nas tecnologias, mas nunca dá certo. Ele fala, tá vendo, não dá certo. Então você precisa investir em gestão de pessoas. É outra coisa que as organizações contábeis precisam investir. Gestão de pessoas. Ok? Então, saia do comodismo. Entender que o operacional é a matéria-prima, mas não é o produto principal. Olha só, nós estamos falando, qual é o produto principal da contabilidade? Relatório contábil. IFRS, a sigla inglesa, quer dizer o quê? Padrão Internacional de Relatório Financeiro. Então, o foco é relatório. A nossa estrutura conceitual básica da contabilidade, o CPC 00, ele diz características qualitativas do relatório contábil. Ele não fala nem mais em princípios. É característica de qualidade do relatório. Por quê? O importante é o relatório. E não mais o fazer. Débito e crédito não é importante. Claro que todo mundo tem que saber débito e crédito, mas o foco meu é o relatório. Então, fiquem atentos a isso. Significa que a contabilidade tem que ser mais consultiva. Ela tem que estar próxima do cliente, ela servir para a gestão. Aquele slide que eu falei no começo. Então, para isso, eu preciso conhecer o meu cliente, conhecer o ramo de atividade dele com profundidade. Quem são os seus principais fornecedores, seus principais clientes, quem são os seus concorrentes. Porque com isso eu consigo auxiliar os meus clientes no processo de tomada de decisão, auxiliar na busca de soluções, principalmente nesse período de crise agora. É o contador parceiro do negócio. É isso que ele quer. A automatização de processos. Então, elimine completamente digitação na sua organização contábil. Isso é perfeitamente possível. Elimine tarefas manuais. Isso é possível. Faça a automatização dos processos. Então, já existem diversos softwares no mercado que eliminam várias tarefas rotineiras, como digitação de dados, conciliação bancária e outros. Eu não vou citar nomes aqui por questões éticas, mas pesquisem que existe. Os robôs já estão desenvolvendo diversas funcionalidades
né? Eu tinha lá, por exemplo, um funcionário que ele, a cada 3 meses, ficava quase que uma semana tirando certidão de todos os meus clientes. Por quê? Tem que entrar, colocar o CNPJ, colocar o CAPTCHA, processar, se dava problema tem que parar, tem que ver qual é o problema. Hoje eu tenho um robô que faz isso e eu vou mostrar ele funcionando aqui para vocês. Aí você fala, bom, você mandou o rapaz embora lá? Não, ele está fazendo funções muito mais importantes, funções que requerem conhecimento, habilidades. Entrar e tirar certidão, o sistema faz para mim. Nota fiscal do meu escritório. Uma pessoa também pegava um dia por mês, ficava lá tirando nota, são mais de 200 clientes. Tem um robozinho que hoje entra no site da prefeitura, tira a nota. Em 24 segundos ele emite uma nota. Ele fica lá durante a noite fazendo a nota daquele dia e a minha funcionária está fazendo coisa mais importante. Vamos ver isso funcionando? Olha só, esse aqui é um de emissão de notas. Então, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver melhor. Eu vou tirar o som e eu vou narrar para vocês. Olha só, esse é um programa. Tudo que vocês verem acontecendo aqui é o robô fazendo, não é o humano. Então esse aqui é o que emite a nota do meu escritório. Olha lá ele fazendo. Ó. Então veja, o robô ele executa, ele pega a planilha, uma planilha que eu tenho com meus clientes, onde tem só o CNPJ e o valor do honorário. Olha o que ele faz, ele entra sozinho no site da prefeitura. Ó, isso tudo é um robô que está fazendo. Parece um fantasma, mas é um robô. Ó, está preenchendo os dados do meu cliente, um por um, colocando ali os campos principais e gerando a nota fiscal. Pronto. Olha, 20 e poucos segundos, uma nota gerada. Ele faz isso com uma velocidade absurda. Vamos para um outro aqui, uma emissão de certidão do Estado, no posto fiscal eletrônico, que é um problema que a gente tem também, né? Por quê? O posto fiscal eletrônico, o que, que acontece? A gente tem que entrar lá, é obrigado a entrar lá para ver se tem notificação. A gente não recebe comunicado. E se perder prazo, você está perdido, né? Então, olha só, vamos ver funcionando aqui a emissão de certidão do Estado. Olha lá, o robô também fazendo. Ó. Então, o que, que ele faz? Rodando a função, olha lá, executando a função, o robô entra no site do posto fiscal eletrônico, preenche os dados do meu cliente, preenche o CAPTCHA, ó, ele tem todo um controle, ele baixa o CAPTCHA em JPG, para ele poder fazer a leitura, dá Ctrl+C, Ctrl+V, joga no campo ali do CAPTCHA, ó, aqui. Olha lá, jogou no CAPTCHA, processou, tirou a certidão na hora. Emitiu a certidão, já salvou ela aqui, ó, nesse cantinho, e já disparou para o e-mail que eu determinei. Então ele envia todas as certidões para o e-mail do cliente, quando ela sai, e quando ela não sai, envia para o e-mail da área competente. Olha uma da Receita Federal aqui também. Deixa eu só tirar o som. Olha lá. Essa é da Receita Federal, uma certidão negativa. A gente tem que ficar pondo o CNPJ, ficar colocando o CAPTCHA. Olha lá o robô fazendo sozinho. Ó. Então vejam. Ele abre o site da Receita Federal, coloca o CNPJ, porque ele tem uma planilha que eu mandei para ele de Excel. Ele lê. E olha lá. Ele vai ler o CAPTCHA ali. Leu o CAPTCHA, pronto, já saiu a certidão negativa. Rapidamente. Ele mesmo imprime a certidão em PDF e manda para o e-mail do cliente, a cada período que eu determinar. No nosso caso, ele pode fazer diariamente e só enviar uma vez por mês para o cliente. E por que fazer diariamente? Ó, aí ele está fazendo de um segundo cliente. Então, para mostrar que é uma planilha apenas com CNPJs, ele vai pegando esses CNPJs. Veja que em pouco tempo ele vai fazendo as certidões. Eu ponho lá para rodar toda noite no meu escritório. Ele roda, emite as certidões para o meu cliente, manda só uma vez por mês para o e-mail do cliente e quando dá problema, ele emite para a área competente dizendo o relatório de qual é o problema que aconteceu. Vamos esperar aqui acabar a última apresentação, está acabando.
Então é isso. Vejam que interessante esses robôs, né? Então, veja, quando a gente fala em robô, muita gente assusta, vai gerar desemprego. Não, você não precisa demitir as pessoas que faziam essas funções. Você pode colocá-las para fazer funções de mais intelectualidade. Então, o que eu quero dizer aqui é que os robôs vieram para nos ajudar. Eles não fazem só isso. Tem robô que preenche o Simples Nacional todo mês. Ele lê do seu sistema fiscal e já preenche no Simples Nacional. Tem robô que faz a folha de pagamento sozinho, alimenta. Enfim, tudo que você puder investir em robotização faz. Pode ser que você reduza a equipe? Pode. O objetivo é esse? Não. O objetivo é você ter mais clientes. Poder fazer mais clientes com menos trabalho. Ou fazer com que a sua equipe estude mais, se aprimore mais para prestar esses serviços aqui que estão crescendo. Olha lá, que serviços crescerão daqui para frente? BPO financeiro, está na moda falar sobre isso. BPO financeiro nada mais é do que terceirização do financeiro do seu cliente. Então, ela é importante porque é um serviço que você pode oferecer novo. Já já vou falar dele. Planejamento tributário, você tem que fazer muito. Muita gente acha que fazer planejamento tributário é simplesmente verificar qual é o melhor regime, e não é muito mais amplo do que isso. Processos de avaliação de empresas estão sendo muito requisitados, é o chamado valuation. Auditorias e perícias, reorganizações societárias e estudos avançados. Isso tudo é o que vai crescer daqui para frente. Então veja, as empresas vão procurar serviços muito mais especializados, muito mais técnicos e muito menos manuais e fiscais. O BPO financeiro, quais as vantagens para o cliente e que você pode usar para oferecer? Por que ele terceirizaria o financeiro dele para você? Olha, porque primeiro ele pode ter mais foco nas atividades centrais da empresa. Quanto empresário a gente vê que perde muito tempo cuidando dessas tarefas internas de financeiro da empresa e deixa às vezes de fazer o que aquilo ele faz melhor, que é vender, comprar, organizar a sua empresa, né? Diminui desperdício nas atividades, reduz as atividades e custos. Às vezes tem empresas aí, aqui eu estou falando de BPO, ele é mais usado em empresas pequenas e médias, mas ele reduz. Às vezes nessas empresas você tem 2, 3 funcionários para fazer o trabalho financeiro. Mandando para o escritório, ele vai pagar apenas o escritório para fazer. Maior agilidade nas decisões, otimização dos serviços e aumento da competitividade, maior lucratividade da empresa e diminuição na ociosidade. E aí você vai perguntar, mas tem resistência do empresário? Claro que tem, porque ele não vai confiar para qualquer pessoa terceirizar o financeiro dele. Ele terceiriza portaria, segurança, limpeza. Poxa, mas o financeiro lidar com questões de dinheiro, de confidencialidade? Então, quem melhor indicado que o profissional da contabilidade? Porque ele já confia no contador. Então, que atividades você tem que fazer? Você tem que fazer o controle de contas a receber, de contas a pagar, emitir boletos para ele, agendar contas a pagar, emitir notas fiscais, fazer controle de estoque, conciliação bancária, análise de resultados e fornecer para ele um fluxo de caixa e de capital de giro. Veja, isso tudo aqui, hoje em dia existem plataformas no mercado financeiras, eu não vou citar nomes por questões éticas, que custam muito barato, às vezes R$49, R$50 por mês. Você compra uma plataforma, implanta no seu cliente, instala o financeiro lá. Se você não quiser fazer o BPO dele, ele alimenta esse financeiro e isso é automaticamente trazido para o sistema contábil. Então você já elimina uma etapa. Mas se você quiser terceirizar o financeiro, você implanta essa plataforma e o seu funcionário da contabilidade acessa remotamente essa plataforma, faz isso para o cliente e ainda importa para a contabilidade. Então, essas plataformas são muito baratas. E quem vai fazer isso? Quem faz o BPO? A contabilidade. Por quê? Porque já tem estrutura pronta, que pode usar essas plataformas, basta capacitar os colaboradores e vencer a resistência à mudança. Resistência do cliente. Você mexe no bolso dele, diz assim, olha, em vez de ter 3 funcionários aí, terceiriza para mim que você vai reduzir teu custo. Às vezes é mais barato até que um funcionário, porque você vai cobrar por lançamento, por movimento, etc. e tal. Outra questão, resistência do teu funcionário interno. Vamos olhar com calma.
Muitas dessas tarefas que eu citei de BPO, controle de baixa, de contas a pagar, receber, os nossos funcionários fazem no departamento contábil, porque o cliente às vezes nem tem esse controle. Bom, se ele já faz conciliação bancária, por que não fazer isso numa plataforma remota para o cliente? Vendo um serviço com a mesma estrutura que eu tenho hoje. E pronto, a contabilidade também já vem pronta, a parte financeira. Então veja, com a mesma equipe que você tem hoje, você consegue fazer o BPO financeiro vendendo mais serviço. Talvez no começo você gaste um pouquinho para capacitar essa equipe, para investir numa plataforma, ou até mesmo no começo você aumente um pouquinho o seu quadro de funcionários, porque você ainda está naquele modelo de fazer tudo isso, você tem que ir migrando. Mas quando você conseguir migrar, com a mesma equipe que você tem hoje, ou até menor, você faz o BPO financeiro e a contabilidade. Bom, olha só, a questão do home office. Nós descobrimos o home office, já é fruto dessa tecnologia. Quantos escritórios de contabilidade têm aqui estruturas enormes para manter os seus funcionários? Eu mesmo, nosso escritório tem 3 pavimentos. Eu consegui colocar os meus funcionários em home office em uma semana. Gerou problema no começo, gerou transtorno, gerou, mas hoje nós estamos até hoje em home office e vamos esticar até pelo menos aqui na nossa cidade, chegarmos na fase 4 ou até na fase 5. Por quê? Porque todo o trabalho que nós fazíamos no escritório continuou sendo feito com a mesma qualidade. Temos feito pesquisa de satisfação com o cliente e elas estão respondendo a isso. E olha só, eu descobri que eu não precisava ter toda aquela estrutura para prestar o mesmo serviço, fora as outras economias que o sistema gerou. Então a gente precisa descobrir que nem sempre usar tecnologia ou usar ferramentas é ruim, que ela pode nos ajudar em muito nos nossos objetivos profissionais. Vejam, nós em outros tempos estaríamos fazendo esse congresso, talvez presencial. Quando que nós imaginávamos fazer reuniões com os nossos clientes dessa forma, por plataformas como nós estamos hoje? Quantas vezes a gente gastou tempo e dinheiro com os nossos deslocamentos para reuniões que hoje a gente vê que podiam ser muito bem feitas dessa maneira? Então, pessoal, nós estamos aprendendo com esse novo cenário e mudando a nossa vida nesse novo cenário. E aí, para fechar, eu deixo um recadinho para o perfil do profissional. Então, primeiro, as organizações contábeis têm que mudar imediatamente de postura. Se você é aquele contador que ainda só faz DARF, aquele contador que só preenche obrigações acessórias, sem problemas. Mas só informo para você que está acabando essa sua atividade. Ela vai durar pouco tempo mais. Você precisa ser um consultor do teu cliente. Então, é hora de mudar agora, capacitar a sua equipe, investir em tecnologia, para daqui a pouco você estar preparado para atender o maior número possível de clientes. E você, profissional, você estudante, o que é que você tem que se aperfeiçoar? Isso aqui dados tirados da Robert Half, que é uma grande recrutadora, né, empresa de seleção. E aí, qual é o perfil de profissionais da contabilidade? Então, eles têm que ter conhecimentos técnicos, obviamente, a gente tem que entender da nossa profissão. Ser um profissional comunicativo, comunicação é fundamental. Você tem que saber se expressar. Imagine você apresentando para o teu cliente um relatório e não souber se expressar. Ou para uma diretoria da empresa que você trabalha. Muitos alunos meus brincam, professor, eu não quero fazer apresentação em público. Né? Já tem pesquisas mostrando que as pessoas têm mais medo de apresentar em público do que de morrer. Então veja que, poxa vida, né? É um trauma, é um bloqueio que nós temos, precisamos vencer. Conhecimento de língua inglesa, fundamental. Principalmente se você pretende trabalhar em multinacionais e empresas de grande porte. Né? Mas hoje a língua inglesa domina o mundo. E se você puder, conheça espanhol também. Versatilidade, saiba mudar, seja versátil. Conhecimento de tecnologia, nós vimos aqui a palestra toda, a importância da tecnologia. Trabalhar em equipe. Como eu disse, o maior problema hoje é lidar com pessoas, então você tem que saber trabalhar em equipe. Tem muitos alunos meus que dizem, eu não quero fazer trabalho no grupo do fulano, do Beltrano. E eu falo, gente, você não vai trabalhar com quem você ama o tempo todo. Você precisa aprender a trabalhar com diferentes, porque senão você vai prejudicar a tua empresa. Ter habilidades em negociação, ser proativo e interessado. Olha, eu já conversei com muitos empresários de contabilidade, eles dizem, às vezes,
Eu prefiro investir em pessoas que não têm conhecimentos técnicos ainda, mas eles estão interessados, eles vestem a camisa da empresa, do que aqueles que têm conhecimento, chegam aqui e não se interessam por nada, não tem proatividade, está vendo às vezes a empresa em dificuldade e não se oferece para ajudar, bate o ponto às 5:30 da tarde, vai embora e não quer saber de mais nada. Então, cuidado. Colaborativo. Trabalho hoje em equipe, de novo, fundamental. Então, você tem que ser um profissional colaborativo. Tem que ter um comportamento adequado e condizente com a empresa em que trabalha. A imagem do profissional da contabilidade é tudo. Nós temos imagem de seriedade, de credibilidade. O empresário coloca a vida financeira dele, da empresa dele, na nossa mão. Então não adianta você ir lá todo bem vestido, todo de terno, atender o cliente e depois ficar postando coisas no Facebook, aí fazendo festa, algazarra e tudo mais. Inclusive as empresas o RH das empresas estão fazendo essa filtragem de dados e informações, inclusive demitindo profissionais que têm uma imagem não compatível com a empresa em que trabalham. Desenvolva o seu marketing pessoal. O contador ele é tímido por natureza. Nós temos que deixar essa timidez. Não tenha vergonha, dentro dos limites da ética do nosso código, de oferecer um cartão, dizer que você é contador, de mostrar o teu trabalho. Aprenda a fazer network. Hoje você ganha trabalho fazendo network. Às vezes um cartão que você deu hoje, alguém te liga amanhã. Seja capaz de tomar decisões. Nós temos muitas empresas crescendo no Brasil, empresas pequenas, e sucessões, como vieram de empresas familiares, em que o pai saiu e agora os filhos assumiram, e esse pessoal tem dificuldade de tomar decisão. Às vezes você oferece caminhos para eles, mas mesmo assim ele não consegue decidir. E muitas vezes você tem que dizer para ele, faça isso que é o melhor. Ele quer ouvir isso de você. Seja um conselheiro, e sendo um conselheiro e ajudando o empresário, você é capaz de tomar decisão. Então, pessoal, resumindo toda essa palestra, Contabilidade 4.0 é isso. Primeiro, usar o máximo possível as tecnologias a favor dos negócios, a favor da sua empresa contábil. Saber reduzir custos e reduzir tempo e trabalho repetitivo. Tudo que é trabalho repetitivo vai desaparecer, para que você adeque o seu perfil da sua empresa, para que você possa fazer isso que eu falei o tempo todo e falei lá no primeiro slide, fazer com que a sua função, a função da contabilidade, seja ser parceira de negócio, explore a ciência contábil, ajude o seu cliente a vender mais, a ganhar mais cliente, a ter um preço adequado, a tomar decisões baseadas em estratégias inteligentes. Profissional da contabilidade é cientista de dados, é profissional de inteligência e de extrema inteligência. Isto é contabilidade 4.0. E por isso ela usa a tecnologia para sobrar tempo para aplicar essa inteligência. Eu queria agradecer mais uma vez aqui ao convite feito pelo professor Abib para estar nesse congresso, a BSSP, e queria deixar os meus contatos aqui, @professor Ricardo Rios, professorricardoRios@gmail.com, e eu também tenho um canal junto com o professor José Carlos Marion, que se chama CONF, Contabilidade e Finanças, no YouTube. Lá a gente trata de muito tema, canal totalmente gratuito, tentando aí colaborar. Então eu agradeço mais uma vez e pensem nisso. Não existe contabilidade vai acabar e o futuro da contabilidade é já, é agora. Tecnologia, conhecimento técnico, mudança de chave, mudança de perfil para uma contabilidade para produzir ciência, para produzir inteligência, para a gestão do negócio, e pode ter certeza que você não estará fora do mercado se seguir isso. Muito obrigado a todos.